Fala, Arena! Tudo bem com você? Pessoal, olha, 13 de fevereiro, né? Nossa segunda-feira, começando aqui pelo mini índice. Vamos fazer a nossa leitura do fechamento do dia, né? Dessa movimentação do dia de hoje, baseando aqui, primeiramente, pelo 30 minutos do nosso mini índice, que foi aqui a abertura fechou um candle de meia hora aí, né? Então, ele veio aqui, ó, de uma movimentação que fez suporte, né? E fez retração, e hoje, na abertura, ele deu indício que estava dentro de apenas duas estruturas menor. Qual é a estrutura menor? Esse suporte e essa resistência. Não estava ampliada o movimento. Portanto, é que comentei lá com o pessoal do nosso grupo que era momento de scalping. Por quê? Porque o momento de momento de scalping, você precisa saber da localização do preço, né? E do formato do candle que está naquela região. Momento de scalp porque eu tinha esse suporte, tinha essa resistência e os candles não dando fechamentos é, mais fluido, né? Fechamento mais indicativo, ele não estava amplo, mas sim dando entrada, aproximando a gente aí para esses dois pontos, beleza? Que era esse suporte e essa resistência aqui até então. Aí fechou o candle 1. Cris, é candle de falha? É candle que falhou continuidade da baixa? É candle tal? Não. Primeiro porque a tendência forte de baixa e aqui é o topo, né? Neste caso, o candle, se ele nos dando falha do movimento, o candle posterior a ele deveria, então, fazer uma ignição, que depois eu vou explicar aqui o que aconteceu nos candle 5, tá bom? Aí ele não fez, mas aí nos deu o candle Ariel, nos presenteou aí até 50% dele e também por garantia, né, que a gente sempre fala que pegue direcionamento para os 50, se ele passar direto e lhe der a oportunidade de vir até na mínima, ele lhe leva aí bem legal. Se não for estopado, tirado aí no stop gain, né? Aí ele te levou até o final. Depois, continuando, devido a este suporte aqui, ele retornou com o candle 3, né? Fez o pullback. Agora, Cris, com esta formação aqui, com esses dois, é candle de baixa? Sim, candle de baixa. Primeiro, porque você está vendo este fundo aqui, tá ok? Ó, está vendo este fundo aqui, e essa movimentação de baixa trouxe até os 50%. Ele formou aí, né? Trazendo até os 50%, teríamos a nossa ignição e nosso movimento, continuidade da baixa, beleza? Onde está o suporte? Estamos na região dele, beleza? Olha essa ignição aqui, de onde ela começou, beleza? Estamos na região dele, certo? Certo. O que que eu tenho logo em seguida? Você sabe que isso aqui foi demorando, né, gente? É 30 cada candle, 30 minutos. Eu tenho um pullback depois da ignição, correto? Correto. O que é que aconteceu? O preço, depois que ele nos deu esse pullback, ele fez a tentativa de ir a favor desta pernada aqui, tá? O candle 5. Mas no suporte, na barra da ignição, sem romper este fundo, ele nos deu falha. Por quê, Cris? Porque o candle que era para dar a confirmação e rompimento de fundo respeitou toda a estrutura de suporte desta região, levando uma ignição para cima do rompimento, para cima do suporte daquela ocasião. Olha, tá vendo? Ai, Cris, isso aí não pode ser apenas o pullback. Gente, ele já abriu dando a continuidade, né? Quando ele abriu dando a continuidade, a região que ele rompeu foi este fundo. A movimentação em si fez o pullback com o candle 4. O seguinte, né? O seguinte, que foi o candle 5, ele me deu foi uma falha.
e ele voltou para cima dessa região geral aqui, ó, voltou para cima. Aqui, quando a gente tem essa possibilidade, tem essa movimentação, o que que a gente vai buscar? A gente vai buscar rompimento de topo, buscar topo. Se tratando de uma ignição fechada, finalizada de 30 minutos, aí você vai buscar o topo. Qual o topo? Primeiro você vai romper isso aqui, segundo ele indo fluido, né? Fluido, aí você vai romper este outro topo. Foi mais fluido ainda e foi para a última pernada, que teve essa finalização. Ó. Travou, fez aqui topinho duplo, topo mais abaixo, né? Foi fazer ignição de baixo e tal. Aí ele foi e desse nível de preço que estava aqui, ele passou direto, foi direto para a última pernada. Então, aqui nessa região, observe que ele superou o nível saindo deste ponto, né? E agora subiu, elevou o nível de preço e veio trabalhar a parte de cima com o intuito de chegar nesse topo aqui, nesta região, correto? Aí o preço pode trabalhar aqui dentro? Sim, foi o que ele está, é o que ele está fazendo, foi o que ele nos preparou o restante do dia aí, que é não fazer retorno geral aqui para dentro, né? O que que ele fez? Finalizou à tarde dentro de um nível, ok? Esse nível estar amparado, olha, pela uma projeção, né, entendeu? Uma projeção de região. Saiu deste, aí esticou para cá. Aqui é aquele topo, é o topo o seguinte, né? Porque ele superou. Então, aqui tem uma região ampla, ampla para ele trabalhar. Então, aqui, ó, foi o pullback do 30 minutos sem sair da região, né, de movimentação autista. Por quê, Cris? Porque no caso aqui, ele está trabalhando uma fibra acima da própria estrutura. Vou pegar aqui. Opa. Uma fibra acima da própria estrutura, ou seja, ele está aqui parado no nosso 33%. Então, ele está parado aqui. Parou, ou seja, ele trabalhou a onda de movimentações sem sair do 33 para vir buscar esse outro 50. Ele pode fazer entradas aqui, mas fechar aqui fora, né? Que seria nós trabalhar este nível de preço aí, tá certo? Aí ele faz a nova onda de alta, tá bom? É uma ampla reversão? Não, não é, não nos deu a ampla reversão, porque se você diminui o zoom, você percebe que reversão, reversão mesmo, ela pode não ser concluída de repente assim, né? Ela pode encontrar as barreiras, porque a tendência, se você ver aqui, é forte de baixa. Só que a gente também barrou em um suporte forte aqui, tá vendo? Aqui tá aqui é o range, ou seja, uma consolidação forte, sem definir para onde ir, né? Sem definição, e observando que é a região sem definição, aqui se trata que o preço não está direcionado ainda a retornar. E sim, ele falhou, falhou. Ele tem buscar topo, veio. Vai buscar topo, provavelmente. Chegou na região de 50 aqui, travou, mas não retornou, tá bom? Observem. Vou puxar, vou limpar, vou aumentar o zoom e vou puxar a fibra de baixo, que daqui para cá. Pernada de hoje, tá vendo? Cinquentão, né? Vocês estão vendo aí 50% que foi isso aqui que aconteceu, né? Ó, retornou para os 50. Por isso que explodiu para cima quando devolveu aqui, ó. Devolveu, ele explodiu, fez ignição. Chegou no 50, sentiu o preço de resistência na região de 50, mas não continuou a pernada, porque a gente está tendo aí uma falha.
beleza? Essa falha aqui, ela tem que ser sustentada. O pullback dela pode vir aqui, ó, nessa região, retornar, pode vir aqui de onde começou a ignição, mas tem que fechar, impulsionando a região para cima. Ou seja, vamos ver se a abertura de amanhã, né? Se ele vai fazer a continuidade buscando essas outras regiões, ou se ele finaliza aqui, ó, fazendo rompimento, devolvendo, mas que mantenha dentro desse ponto aqui, dessa região de consolidação ainda aí, tá? Tá entendendo aí? Aumentar aqui o zoom, vou tirar a fibra, essa linha escura aqui que é da fibra, tá? Ó, tirei, aqui tá a menor, da pernada menor, que é o que eu estou comentando, né? E ele consolidou aqui, tá vendo? Consolidou no 33 e finalizou o dia dentro dessa região, né? Ele pode nos dar outra puxada aí, tá? Para buscar esses alvos para cá. Pode, beleza? Eu estou falando que pode. Pode demorar, não pode ser que não seja amanhã, talvez, mas ele pode nos dar essa puxada aí para retornar, tá? Porque a gente está aqui dentro da região de 50 e ele ainda não cancelou ele finalizou aí, mas não, praticamente aí não deu o indício que estava cancelando essa vontade de fazer a movimentação autista, tá? Porque se fizer, ele vai ter que falhar aqui, esse mesmo nível, ó. Tá vendo? Eu vou repetir aqui para que não fique, né? Esse mesmo nível, a falha acontecendo, a continuidade da alta não acontecendo, ele tem que entrar para este nível e romper tudo aqui, tá? Entrar, trabalhar sempre abaixo e depois romper. Aí a gente ganha essa proporção aqui de 50 e projeção. Mas observe que o suporte está resistindo, né? E também ele está um nível acima aqui depois da falha. Falhou fundo. Vamos ver se a gente consegue levar aí para buscar topo. Cria viés? Não criem, gente. A gente fez dois cenários aqui, né? Então, a gente tem as considerações do fechamento de candle no 30 minutos, buscando uma dessas regiões, tá? Aí a gente tem suporte aqui, tem suporte no candle, no candle que deu início aqui também, ó, tem suporte aí, tá? E temos suporte aqui, que foi onde ele veio, e depois que ele abrir rompida, a gente tem suporte também assim, que é rompimento, né? Se ele ficar assim. Aí a gente projeta aí essas regiões de alvo, aqui nessa região, e a outra aqui acima para rompimento, tá ok? Isso aí foi legal aí, ó. Aí ele trabalhou para o back, 30 minutos trabalhou para o back, impulsionou para romper. Primeiro alvo para romper aqui não conseguiu, jogou para falhar, ó. Essa alta também não deu, não conseguiu. Então, consolidou, finalizando o dia, a tarde aí, né? E que demora, né? Demorou um bom tempo aí. Aqui no 9 minutos, ó, candle de baixa. Aí, olha, aqui dá para ver, ó, quando pegou na estrutura de suporte, trouxe, fez pullback debaixo desse nívelzinho aqui de rompimento, ó. Aí ele fez uma movimentação, ó, novamente. Não foi tão bonitinha, depois que está pronto é outra coisa, né? Mas aí ele ficou debaixo, aí você tem uma nova movimentação, ó, tá vendo? Você vê a outra estrutura, ó, dando ignição de baixo, chegou nesses gatilhos, conseguiu ficar aqui como suporte. Aí, nessa ocasião aqui, veio a ignição de alta, porque ele já tinha feito essa estrutura aqui, né? Trabalhado essa estrutura aqui, e depois foi fazer a de baixo, ficar abaixo, né? Para fazer uma continuidade da baixa, não conseguindo. Olha a região aqui, ó. Tá vendo, ó? Nível, no outro nível. Aí ele
gerou a ignição de alta. A ignição de alta a gente vai tendo topo para buscar, né? Rompeu, outro topo para buscar, rompeu, tanto é que o pullback em si, depois que ele deu essa puxada aí por 120 minutos e do 30, o pullback dele ficou, como eu comentei, né? Lateral em cima do rompimento, sem retorno, sem retornar, né? Cá para essa região, ou seja, trabalhou acima, ó, né? Engolfou aqui o movimento menor, mas a gente veio a buscada aqui do suporte, segurou para caramba, não fazendo nada de devolução, assim, para baixo, e fez novamente, segurou aí outra movimentação de alta, outro engolfo micro aqui da região do 9 minutos, jogou para o suporte. Trabalhou a fibra de baixa, mais uma ignição, não rompendo, porque gerou ignição de 50%. E depois, ó, deixa eu limpar aqui para a gente finalizar aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Tá vendo? Jogou, aí ficou por baixo, ó. Aí não conseguiu continuidade de baixo. Fez uma igniçãozinha aqui, jogou pro gatilho, pro rompimento. Aí aqui ele não gerou uma outra ignição forte de baixa, então ele nos trouxe aí a de alta para romper esse topo. Por que ele? Porque quando eu comecei a falar dele aqui, ó, que ele ficou com os gatilhos aqui abaixo e depois não deu continuidade, então o topo ele é a referência atual, né, para fazer superar. Para superar, né, que é para romper, quando não há mais rompimentos de baixa aqui porque a gente não tem topos abaixo, quando a gente quando a gente não, quando o preço não faz mais esses rompimentos, essas continuidades, aí a gente vai tendo olhando os rompimentos dos topos que gerou a movimentação de baixo. Então é ele que nos dá direcionamento para levar o preço para ele, né? Então, mesmo aqui sendo 50, quando ele quebra aqui embaixo, é para ele que eu tenho que olhar a minha força compradora. Então, é para ele que eu vou direcionar a compra para rompê-lo, né? É ele que eu quero que rompa. Igual aconteceu ali que eu mostrei em 30 minutos, o ponto que a gente queria que desse o rompimento e não só chegasse lá. Mas aí ele rompeu aqui e finalizou o dia, né? Aí, como a gente tem aí esse topo, né? Aí a gente vai ver qual é a ignição da terça-feira aí. Você vai trabalhar aqui e depois definir a região. Você vai abrir guepada em alvos, ficar sempre atento. Fiquem atentos também se ele pode nos dar gap já em alvos. Não esquece da pernada de abertura. A pernada de abertura, aí a gente tem aí meia hora para concluir aquele candle de pernada de abertura, tá? Meia hora, mas dentro do candle a candle, do seu time operacional. Se é 5 minutos, aí a gente tem aí os candles para estar acompanhando até finalizar, ok? Olha lá, topão lá em cima e as regiões aqui para cima, tá? Para ficar atento aí, caso ele abra de cima para baixo, de cima para baixo, de algum ponto de cima para baixo. Aí você tem que estar atento que houve a continuidade, no caso, aí ele já abre na região e queira, não estou dizendo que vai fazer isso, mas queira vir fechar gap, tá? A gente vem falando direto aí, eu venho falando direto sobre fechamento de gap, né? E saber o que que é, né? Então, fique atento também de os gaps já serem algum dos alvos e direcionar para baixo. E você fala, mas aí não foi. Mas preste atenção aí, o iniciante que não está percebendo esse detalhe, ok, gente? Vamos lá agora para o nosso mini dólar, no 9 minutos aqui. Vamos lá. A abertura dele também foi bem interessante. Foi. Por quê? Olha, a gente tinha este suporte, né? Mais tendência aqui, movimentação de baixa, bateu no pullback. Peraí.
Aí bateu no, fez o pullback, né? Ó, que é ignição de baixa, pullback, ficou no 50%, continuidade, legal. Aí falhou o suporte e a abertura da segunda-feira. Ignição de baixa, pullback, outra ignição de baixa. Opa, o que que aconteceu aí? Ele rompeu, não é? Dá para ver aí que ele rompeu. No momento que o candle forma, você também dá para ver que ele rompeu. Rompeu o quê, Cris? Rompeu isso aqui, ó, este fundo. Cris, mas eu acostumado a vender aqui e falhar. Por isso que eu já ia falar para você. Existe o rompimento pullback e fluir legal. Existe o rompimento pullback e falha, ok? Aí, assim, ele fez o rompimento, fez pullback de baixo e fluiu mais um candle legal. Fez outro candle legal. Foi. Aí aqui a gente tinha um posicionamento de região forte. Forte, porém não mortal. Por quê? Porque aí gera retração. Essa retração dá para ver aqui, que agora a gente tem um topo, um suporte, o candle, o candle que falhou, o pullback que confirmou ficando acima e aí a movimentação fluiu para vir buscar o fundo rompido, ok? Pullback e aqui fechamento abaixo. Ei, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma continuidade de baixa, tá bom? Até onde? Até no suporte. Fora isso, a gente vê se vai dar projeção, se vai fazer projeção ou não. A pernada tá assim, ó. Vou ter que colocar de linha preta. A pernada tá essa aqui. Agora você consegue ver, ó. A pernada tá essa, né? Aí isso aqui é um 50, não é? Tá vendo? Ah, que você falou desse aqui. Sim, isso aí é abertura. Aí você localizou a abertura, fez uma estrutura de suporte, beleza, estrutura de suporte. Mas você está conseguindo ver que nós estamos, ó, em tendência de baixa, coloca assim se você quiser, ó. Mas a gente está em uma tendência de baixa, uma movimentação ampla de baixa. A gente teve suporte, foi rompido. A gente teve outro suporte que foi testado, o fundo foi testado, não é? Tá vendo aí? Ele foi testado. Então, para não bagunçar a cabecinha de vocês, eu ponho e coloco aqui, mostro para vocês os 50% e confirmação. Por que que eu estou falando de e confirmação? Porque aqui a gente teve uma pernada de alta também, que é a nossa retração, né? Confirmação é porque houve ignição depois que ele fez o pullback da compra, tá ok? Tá bom? Porque senão, toda vez que chegar nos 50, vão querer vender e não vai prestar atenção à contextualização. Eu preciso de ignição, né? Essa ignição nos trouxe até o suporte, ó. Olho do mosquito ou qualquer coisa parecida, tá? Olho do mosquito ou qualquer coisa parecida. Beleza? Essa formação bem aqui, a gente estava com ela ali também no menino, só. Olha aqui. Aí o que que ele fez? Ele veio testar para cima e continuou, não foi? Esse é o Ken do Ariel, gente. Tem contexto que ele faz este formato e sobe, gente. Mas tem contexto, é por isso que tem que estudar muito para estar contextualizando as duas confluências, tá bom? Ele está bem aqui no meio, ele não está lá embaixo, tá? Belezinha? Aí o que que ele fez? Ele projetou a pernada daqui de cima para baixo. E foi fluido depois que ele rompeu aqui. Ele entrou em outro espaço. Lembra do nível que eu falei lá no mini índice? Que saiu de um nível e foi trabalhar outro? Aqui ele saiu desse nível e veio trabalhar este outro. É uma outra região. Ele confirmou que rompeu ela. Então, ele veio trabalhar outro. Chegou, fez candle de baixa, belezinha, chegou em uma região e viemos trabalhar este nível aqui. Beleza? Suporte,
fez pullback, aí a gente veio, né? Pera, só um minutinho, gente. Perdão, acho que quis espirrar aqui. Olha, olha só essa teoria de Dow para chegar nos 50% deste topo para este suporte que ele proporcionou e a teoria de Dow que ele fez para chegar nos 50. Tá vendo aí? Que ele fez um movimento, um pullback, que é um suporte, um pullback e uma sequência de alta justamente para chegar nesse 50% aqui de baixa. Tá vendo aí? Cris, mas ele não chegou a tocar a sua linha, não sei o quê, papapá. Veja bem. Olha aqui, ó. Olha, tá vendo a ponta lá? Vou colocar aqui. Chegou a tocar o rompimento. Não entrou para a região, não é falha, não entrou para cá, não entrou para cá, sabe? Não entrou. Estamos num nível abaixo. Aí a força compradora daqui para cá, vamos lá. A força compradora daqui para cá, dessa onda, pá, tá, bateu ali, tentou ir, mas não foi, segurou, mas não chegou, desceu, ok? Aí a gente tinha a estrutura de suporte aqui, né? Vou limpar aqui, porque senão bagunça, né? Ele fez a primeira, a segunda e foi. A primeira, quem é? Tá aqui. Quando está vindo de cima para baixo, quem é a primeira a vir ser testada, que não vai voltar, papapá? Ela, porque ela que está aqui em cima, não é? Ela que é a primeira a vir buscar, não é? Veio buscar porque a gente está também em 50% de baixa. Veio. Aí aqui, como aqui a gente sabe que veio buscar rompimento e aqui é 50% comprador, ó, mínima, máxima, 50%. Vou colocar a fibra porque eu esqueço que a gente tem uns iniciantes também aqui no canal, né? Vamos lá. Fibra aqui. Olha, Cris, mas aqui, ó, rompeu, peguei stop, BBB, seu 50%, tal, tal. Beleza, ele veio aqui no gatilho, ó. Veio no gatilho. Aí depois fez uma ignição acima dos 50. Aí sim, você tem a movimentação para subir. Mas você quer comprar? Tem certeza? Tá? Tem certeza? Porque acabei de falar que a gente está em outro nível. Então, você tem que ficar atento para as forças vendedoras. Aqui, ele falhou, jogou para o alto, jogou para o topo. Ao topo, nos trouxe a ignição de baixo novamente. Aí, assim, aí tá, temos força vendedora aí, né? A gente tem força vendedora aí. Aqui na região que apareceu a força vendedora, ó, não ficou legal. Por quê? Por que, Cris, essa ignição? Porque eu estava com. Você tem um suporte aqui próximo e o outro aqui embaixo, né? Lembra desse? Nós viemos testar? Pois é. Aqui já fez, ficou o segundo porque ele não rompeu, ficou de novo nessa região. Então, desse formato que está aqui essa ignição, vender aqui embaixo, o stop é grande, o lucro pequeno que é aqui, né? O que que a gente pode esperar mais? Vamos ver se o pullback nos proporciona entrada vendedora. Olha, ele proporcionou, mas existem várias formas de pegar aqui. Você pegou aqui na região de 50, agora novamente no mesmo local, só que o seu stop, nesta ocasião, já vai ter que ficar aqui acima ou até acima do nível. Entendido? Aqui acima ou acima do nível, porque você quer a continuidade da baixa após ignição. E para ficar protegido, seria apenas acima deles, do gatilho aqui dele e do nível. Aí fica protegido, para deixar o preço andar.
Isso é para deixar o preço andar, porque do jeito que entrou e protegeu, o stop não voltou para ali pegar. O preço não voltou para pegar seu stop. Aí sim, demorou para caramba aqui, né? Para quem entra logo de início aqui nesses testes, ó, entrou logo de início aqui nesse teste, ele demorou aí, em termos de 9 minutos, bastante tempo até definir. Não ficou legal, não ficou uma das melhores entradas. Por quê, Cris? Porque não fluiu logo em seguida que entrou, né? Por não ter fluído logo em seguida, passa um pouco de agonia aí por não ter andado. É triste quando a gente não entra num Kendo desse aqui e ele não faz isso aqui tudo. Ou simplesmente chega aqui no suporte. Aí fica aqui desse tipinho aqui. Insuportável, não é? Ah, mano, é horrível, porque você fica ali, poxa vida, perdi a melhor do momento, que é entrar e fluir, e agora estou aqui. Entro, não veio no stop, porque está protegido, mas agora também não demora para caramba. Aí passou o tempo, andou e finalizou o dia, né? Lá para baixo. Mas aí você já tem que vir para cá, para esse suporte, e ver se não dá em cima do horário de fechamento do pregão aí. Para não ser o fechamento do pregão aí. Puxar mais o zoom aqui. Aí, ó. Essa movimentação aqui que eu estou falando. Se protegido aqui fora, tem que ter sticks em fora, ou da máxima do candle principal de ignição, ou da região. Região de fora você pode esperar proteger, você vai conseguir esperar sem, sem lhe tirar, sem lhe tirar do posicionamento de entrada, né? Aí ele conseguiu fluir. Aí você conseguiu aqui, pela entrada aqui nesta região, você conseguiu dois, que aqui finaliza o dia, né? Ninguém vai ficar também no último quento do pregão, a não ser que já esteja aí, né, afortunado e consegue levar para o outro dia seu trade. Como é levar para o outro dia, Cris? É quem tem base, quem tem margem suficiente para levar para o outro dia. Gente que não tem margem na corretora não leva para outro dia, é estopado quando finaliza o dia. E aí a corretora estopa ele, né? Agora, se você tem margem, tem mais de R$ 10.000, R$ 10.000 em diante na corretora, e você programou para ter essa levada para o swing, você chega e por outro dia posicionado. Ou quem opera pelas corretoras internacionais, o mini dólar, né? Por lá, como a Active Trade. Aí você consegue ir diretão, você não para não, você vai direto. Ele fecha, as corretoras fecham aqui do Brasil, mas você fica posicionado ali até a abertura novamente, sem sair, sem se mexer. Aí foi, finalizou o dia, gente, chegou no suporte, fez pullback e pode ver que a continuidadezinha aqui tá fraquinha, mas é uma continuidade, né? Aí amanhã vamos ver se abre uma sequência ou isso aqui traz outra ignição de falha, sobe aqui para cima, bem aqui para cima, né? Bora ver aqui. Eu tenho aqui posicionado outra região de alvo, mas aqui se trata aqui também dos 120. Tem muito gatilho aqui nessa região, pessoal. Está chegando lá, né? Está chegando aí na região. 9 minutos. Vamos lá dar uma olhada no 30, como é que finalizou o nosso mini dólar, né? Eu coloquei esse alinhamento aí como a primeira trava e foi legal, né? Travou, voltou, ó, em 30 minutos. Foi certinho, travou e voltou como pullback. E essa sequência aqui está tentando nos dar a continuidade. E se não haver a continuidade, a gente tem também a falha, não importa. A gente trabalha as duas regiões, né? E aqui, eu creio deixa eu ver se eu acho que eu coloquei isso aqui como um suporte de 50%. Um suporte, não é de 50%, mas um suportão aqui. Um nível mais um suportão de nível. Aí depois cá para baixo,
E a última cá mais embaixo, né? Por isso que eu não quis jogar muitas linhas longe, porque a gente vai trabalhar a semana aí. Deixa eu ver o 120 mini dólar, tá, pessoal? Isso, eu coloquei uma travinha, essa trava, né, primária aí, para nos trazer uma retração, foi bonitinha. E agora ele está tentando dar continuidade para vir. Vamos ver se ele consegue, se esse se este candle não vai atrapalhar, se ele consegue fazer aqui a buscada dessa região. Se esse ponto atrapalhar, ele retorna tudo aqui e já busca para cá, para cima, tá? Consegue visualizar aí esse parâmetro? Tá vendo aqui? Aqui onde houve pullback o nosso suporte. E o suportão aqui de uma força maior, né? Uma força que deu impulsão aí de alta. Eu coloquei aqui nesta região, para cá, né? Se caso ele viesse, vai parar aí? Não sei se para aí. Ele vai ter que me dar um padrão aí devolvendo, qual foi aqui. Coloquei aqui, ele realmente voltou e começou lá no minuto até fechar aí um 30, mas formou aí um pullback, né? Um pullback. E aqui embaixo eu preciso de formação também, senão vai estar aqui para dentro ou só aqui embaixo mesmo, né? Eu estou vendo, tentando aqui levar nesses níveis mais amplos, né? Dos nossos tempos analíticos. Aí vamos trabalhar aqui, dar uma olhada aqui. É, aqui no semanal. É, deixa eu ajustar aqui, só preciso eu ver aqui. Ó, ó, ajustei na tempo real aí com vocês. Ajustei aquele, aquele alinhamento. Não foi muita coisa para a gente lá no 120, mas foi um ajuste que eu fiz agora. Vamos ver para onde ele foi agora. Olha, ele está quase. Vamos ajustar melhor. Bom, quase nesse pontinho, quase na mínima desse daqui, justamente do que eu estava falando, né? Aí depois vamos ver se o preço vai chegar aqui nessas regiões, e ver como é que ele vai se comportar aí para gente. Beleza, pessoal? Deixa o like, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. E qualquer dúvida, fale comigo lá no Telegram, beleza? Tchau, tchau, pessoal.